Número 15. O país mais isolado do mundo. No vasto e interminável azul do Oceano Pacífico, longe dos continentes superlotados e das rotas comerciais globais movimentadas, encontra-se uma das nações mais remotas e misteriosas da Terra, Nauru. Este pequeno país insular é tão isolado que chegar até ele parece como sair completamente do mapa. Sem países vizinhos próximos, com apenas alguns voos conectando ao mundo exterior, Nauru permanece sozinho, tanto geograficamente quanto culturalmente, como um dos lugares mais isolados em que se pode viver. Para realmente entender o quão isolado Nauru é preciso olhar para sua localização. Posicionado no Oceano Pacífico Central, a nordeste da Austrália, Nauru é uma única ilha de coral com cerca de 21 km². Não há montanhas, não há rios e não há cidades movimentadas, apenas um estreito anel de terra costeira que circunda um planalto interior elevado. Ao contrário da maioria dos países, Nauru não possui uma capital oficial. Em vez disso, o governo opera a partir do distrito de Yare, que funciona como centro administrativo. Mas mesmo aqui, você não encontrará arranha-céus ou vida urbana moderna. Apenas edifícios modestos, estradas tranquilas e um ritmo de vida diário lento, quase congelado. Uma das coisas mais impressionantes sobre Nauru é sua extrema falta de conectividade. Existe apenas o aeroporto em toda a ilha, o Aeroporto Internacional de Nauru, e os voos são limitados, frequentemente inconsistentes e caros. Se você perder um voo, pode ter que esperar dias ou até semanas pelo próximo. Esse nível de isolamento torna a viagem difícil não apenas para visitantes, mas também para os próprios moradores. Por causa desse isolamento, tudo em Nauru é importado, desde alimentos e combustível até medicamentos e suprimentos básicos. Os navios chegam com pouca frequência. Quando chegam, trazem os itens essenciais necessários para a sobrevivência. Essa forte dependência de importações moldou a vida diária de maneiras que parecem quase inimagináveis para pessoas que vivem em partes mais conectadas do mundo. Historicamente, Nauru nem sempre enfrentou dificuldades. Na verdade, durante o final do século XX, foi uma das nações mais ricas do mundo per capita, graças às suas vastas reservas de fosfato, um recurso valioso utilizado em fertilizantes. Mas décadas de mineração intensa devastaram o interior da ilha, deixando para trás uma paisagem árida e irregular frequentemente descrita como paisagem lunar. Hoje, grande parte do interior da ilha é inabitável. Picos afiados de calcário se elevam do solo, tornando quase impossível cultivar ou construir. Essa devastação ambiental aprofundou ainda mais o isolamento do país, limitando sua capacidade de se tornar autossuficiente. Mas o isolamento em Nauru não é apenas físico, também é social e econômico. Com uma população de cerca de 10 mil pessoas, todos se conhecem. Não existem grandes indústrias de entretenimento, nem enormes centros comerciais, e há pouquíssimas oportunidades de emprego. A vida aqui segue de forma lenta, silenciosa e frequentemente com uma sensação de limitação. Apesar desses desafios, o povo de Nauru desenvolveu um estilo de vida único. Os laços comunitários são fortes, as tradições são preservadas e há um profundo senso de identidade ligado à ilha. Em um lugar onde o mundo exterior parece distante, os relacionamentos e a cultura local se tornam tudo. Ainda assim, o isolamento também trouxe consequências sérias, especialmente quando se trata de saúde. Com acesso limitado a alimentos frescos e uma forte dependência de produtos processados importados, Nauru possui uma das maiores taxas de obesidade do mundo. Muitas vezes é relatado que a grande maioria da população está acima do peso, tornando problemas de saúde como diabetes e doenças cardíacas preocupações comuns. E ainda assim, a vida continua. Crianças frequentam escolas locais, famílias se reúnem à beira do oceano, e o ritmo da vida cotidiana segue sob o sol escaldante do Pacífico. Não há multidões, nem engarrafamentos, nem o barulho das grandes cidades, apenas o som das ondas quebrando nos recifes e o suave murmúrio de uma nação que existe muito além dos holofotes do mundo. De muitas maneiras, Nauru parece um lugar congelado no tempo, um país que já experimentou uma riqueza incrível, apenas para enfrentar a dura realidade do isolamento e dos recursos limitados. É um lembrete de como a geografia pode moldar o destino e de como estar separado do resto do mundo pode trazer tanto paz quanto desafios profundos. Para viajantes em busca de algo realmente diferente, Nauru oferece uma experiência como nenhuma outra na Terra.
Mas não é um destino de luxo ou conveniência. É um vislumbre cru e honesto da vida na borda do mundo, onde o isolamento não é apenas uma condição, é um modo de vida. Número 10. O jantar é transportado de avião. Bem-vindo a Nauru, um lugar tão isolado, tão remoto, que até algo tão simples quanto jantar se torna um desafio logístico como em nenhum outro lugar da Terra. Na maioria dos países, conseguir comida é fácil. Você visita um mercado local, um supermercado ou até cultiva sua própria produção. Mas aqui em Nauru, a realidade é completamente diferente. Esta pequena nação insular, localizada na vasta extensão do Oceano Pacífico, quase não possui terra fértil restante. Anos de mineração intensiva de fosfato removeram grande parte do solo natural da ilha, deixando para trás uma paisagem rochosa e árida onde a agricultura é quase impossível. Por causa disso, Nauru produz muito pouco de seu próprio alimento. Não existem grandes fazendas, nem agricultura em larga escala, e a produção muito limitada de alimentos frescos. Em vez disso, a maioria dos alimentos consumidos aqui é importada, e é aí que as coisas ficam fascinantes. Quase tudo que as pessoas comem em Nauru chega por navio ou avião. Mas aqui está a parte chocante. Quando os envios são atrasados, cancelados ou limitados, até mesmo refeições básicas se tornam incertas. Vegetais frescos, frutas e carnes são considerados luxos raros. Em muitos casos, eles são transportados por avião de países como a Austrália, tornando-os extremamente caros e difíceis de acessar. Imagine isso. O seu jantar de hoje pode ter viajado milhares de quilômetros pelo ar apenas para chegar ao seu prato. Devido a essas limitações de abastecimento, a dieta local mudou drasticamente ao longo dos anos. Em vez de alimentos frescos naturais, a maioria dos moradores depende fortemente de produtos processados e embalados, carnes enlatadas, macarrão instantâneo, bebidas açucaradas e refeições congeladas. Esses produtos são mais fáceis de armazenar, mais baratos para importar em grandes quantidades, têm maior durabilidade em um lugar onde o abastecimento constante nunca é garantido. E essa dependência teve um impacto sério. Nauru agora possui uma das maiores taxas de obesidade do mundo, com cerca de 97% da população classificada como acima do peso. É uma estatística chocante, mas quando você entende a realidade do acesso à comida aqui, começa a fazer sentido. Quando seu jantar depende de aviões e navios de carga, escolhas saudáveis nem sempre estão disponíveis. Também existe um lado psicológico nessa realidade. Quando alimentos frescos finalmente chegam à ilha, eles geralmente se esgotam rapidamente. As pessoas correm para as lojas, sabendo que pode levar dias ou até semanas até o próximo envio chegar. A comida aqui não é apenas nutrição, é imprevisível, limitada e às vezes incerta. Até mesmo os restaurantes em Nauru operam sob essas limitações. Os cardápios podem mudar repentinamente dependendo dos ingredientes disponíveis. Um prato que você apreciou ontem pode não existir amanhã, simplesmente porque o abastecimento não chegou. Isso cria um estilo de vida único, onde a comida não é algo garantido. Cada refeição é moldada pela distância, pelo isolamento e pelas cadeias globais de abastecimento. Em um mundo onde a conveniência está em toda parte, Nauru se destaca como um poderoso lembrete de como a geografia pode definir a vida cotidiana. Aqui, o jantar não é apenas preparado, ele é transportado pelo ar através dos oceanos, carregado pelo céu e entregue a um dos lugares mais remotos da Terra. E esse único fato muda tudo sobre como as pessoas comem, vivem e sobrevivem nesta ilha extraordinária. Número 5. Nauru já foi 4 vezes mais rica que os americanos. Em uma das transformações econômicas mais chocantes da história moderna, a pequena nação insular de Nauru já foi considerada um dos países mais ricos da Terra. E no seu auge, estimava-se que o cidadão médio de Nauru era até 4 vezes mais rico que a pessoa média dos Estados Unidos. Essa riqueza incrível não veio da tecnologia, do turismo ou da indústria. Veio de algo muito mais inesperado, o fosfato. Sob a superfície desta remota ilha do Pacífico havia vastos depósitos de fosfato de alta qualidade, um mineral formado ao longo de milhares de anos a partir de excrementos de aves. E no século XX, esse recurso se tornou extremamente valioso para a agricultura global, especialmente na produção de fertilizantes. Durante as décadas de 1970 e 1980, Nauru extraía fosfato em um ritmo extraordinário. O dinheiro fluía para o país mais rápido do que em quase qualquer outro lugar do mundo. O governo,
por meio do fundo de royalty de fosfato de Nauru, gerava receitas enormes, tanto que os cidadãos pagavam poucos ou nenhum imposto, educação e saúde eram totalmente financiadas e muitas pessoas desfrutavam de um estilo de vida comparável das nações mais ricas da Terra. Imagine viver em uma pequena ilha tropical onde a renda era alta, as necessidades básicas eram atendidas e bens de luxo importados, de carros eletrônicos, eram facilmente acessíveis. Em determinado momento, Nauru chegou até a investir pesadamente no exterior, comprando imóveis de luxo em lugares como Melbourne e construindo ativos financeiros destinados a sustentar o país muito depois do esgotamento do fosfato. Mas é aqui que a história toma um rumo dramático. A riqueza foi construída sobre um único recurso finito, e ele estava sendo explorado em um ritmo insustentável. Com o passar das décadas, as reservas de fosfato começaram a se esgotar. O interior antes exuberante de Nauru foi transformado em uma paisagem árida e irregular de pináculos de calcário, tornando grande parte da ilha inabitável. No início dos anos 2000, a bolha econômica estourou. O país, que antes era mais rico que os Estados Unidos, enfrentou um colapso financeiro. Investimentos fracassaram, as economias foram esgotadas e Nauru ficou lutando para reconstruir sua economia com recursos muito limitados. Hoje, o legado dessa riqueza ainda permanece, não na prosperidade, mas nas lições. A história de Nauru é um poderoso exemplo de como a riqueza extrema, se não for gerida com cuidado, pode desaparecer tão rapidamente quanto surgiu. É uma nação que passou de riquezas inimagináveis para dificuldades econômicas em uma única geração. E ao explorar a vida real em Nauru em 2026, essa história de ascensão e queda continua sendo uma das narrativas econômicas mais fascinantes e alertadoras do mundo moderno. Número 3. O país mais pesado do mundo. No remoto Oceano Pacífico, longe dos continentes movimentados e das rotas comerciais globais, encontra-se Nauru, uma pequena ilha que carrega um título chocante e controverso. É amplamente conhecida como um dos países mais pesados da Terra, onde cerca de 97% da população está acima do peso. À primeira vista, essa estatística parece quase inacreditável. Como uma pequena ilha tropical, cercada pelas vastas águas azuis do Pacífico, chegou a uma crise de saúde tão extrema. A resposta está profundamente enraizada em sua história, nas mudanças de estilo de vida e em sua transformação econômica. Décadas atrás, a vida em Nauru era completamente diferente. A população local vivia em harmonia com a natureza, dependendo da pesca, do cultivo de cocô e de alimentos tradicionais ricos em nutrientes. Frutos do mar frescos, frutas e ingredientes naturais formavam a base de sua dieta diária. A obesidade era praticamente inexistente. Mas tudo começou a mudar durante o boom do fosfato. Nauru se tornou incrivelmente rica quase da noite para o dia devido às suas enormes reservas de fosfato. Com essa riqueza repentina veio a modernização. E com a modernização vieram os alimentos importados. Alimentos baratos, processados e altamente calóricos começaram a inundar a ilha. Produtos como macarrão instantâneo, bebidas açucaradas, carnes enlatadas e fast food substituíram as refeições tradicionais. Com o tempo, essas escolhas pouco saudáveis se tornaram a norma, e não a exceção. Um dos alimentos mais conhecidos é a carne enlatada, como o spam, amplamente consumida devido ao seu baixo custo e longa durabilidade. Combinados com acesso limitado a alimentos frescos, esses produtos transformaram drasticamente a saúde da nação. Mas a dieta é apenas parte da história. A vida moderna em Nauru também se tornou cada vez mais sedentária. Com território limitado, poucas instalações recreativas, uma população pequena, as oportunidades para atividade física são escassas. Muitos moradores utilizam motocicletas ou carros mesmo para curtas distâncias, reduzindo ainda mais o movimento diário. Essa combinação de dietas altamente calóricas e baixa atividade física levou a um aumento alarmante de doenças relacionadas à obesidade. Condições como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e hipertensão são extremamente comuns, colocando enorme pressão sobre o sistema de saúde do país. O que torna a situação ainda mais desafiadora é o isolamento de Nauru. Sendo uma das nações mais remotas do mundo, importar alimentos frescos e saudáveis é caro e inconsistente. Isso força muitas pessoas a depender de produtos processados, mesmo sabendo dos riscos à saúde. Apesar desses desafios, há esforços crescentes dentro do país para mudar essa realidade.
Campanhas de conscientização, iniciativas de agricultura em pequena escala e programas governamentais estão incentivando estilos de vida mais saudáveis. As comunidades estão lentamente tentando reconectar-se com dietas tradicionais e atividades físicas que antes definiam a vida na ilha. No entanto, reverter décadas de mudanças não é fácil. A história de Nauru não é apenas sobre números ou manchetes, é um reflexo poderoso de como mudanças econômicas rápidas, globalização e isolamento podem transformar o modo de vida de uma nação inteira. Por trás das estatísticas existem pessoas reais, desafios reais e um país tentando encontrar equilíbrio entre seu passado e seu presente. Número 2. As mulheres exóticas de Nauru e o desejo de explorar. Longe, no vasto vazio azul do Oceano Pacífico, encontra-se Nauru, um lugar tão pequeno, tão remoto e tão raramente visitado que, ainda hoje, parece um mundo escondido intocado pelo turismo em massa. Mas além do seu isolamento, além das suas dificuldades e além das manchetes, existe um lado humano desta ilha que poucos estrangeiros realmente compreendem. E no centro dessa história estão as mulheres de Nauru, fortes, resilientes e profundamente conectadas à sua cultura e comunidade. Em um país onde a vida é moldada por recursos limitados, condições climáticas difíceis e isolamento geográfico, as mulheres desempenham um papel central na manutenção da sociedade. As famílias são muito unidas e os relacionamentos são construídos com base na confiança, no respeito e na responsabilidade compartilhada. Desde jovens, muitas mulheres aprendem a importância dos valores comunitários, cuidar dos familiares, apoiar os vizinhos e preservar tradições transmitidas por gerações. Diferente dos estilos de vida acelerados e altamente digitais vistos nas grandes cidades ao redor do mundo, a vida em Nauru segue um ritmo mais lento e mais conectado à realidade. A vida social gira em torno de encontros, eventos locais e momentos simples, conversas à beira do oceano, refeições compartilhadas e celebrações culturais. Nesses momentos, você começa a entender que a beleza aqui não é definida por padrões globais ou tendências das redes sociais, mas pela autenticidade, confiança e conexão com as próprias raízes. As mulheres da ilha são frequentemente descritas como calorosas e acolhedoras, mas naturalmente reservadas quando se trata de estrangeiros. Este não é um destino turístico comum, e visitantes são raros. Por isso, as interações com os moradores são genuínas, sem filtros e profundamente humanas. Existe um senso de curiosidade dos dois lados, visitantes querendo entender o modo de vida único e moradores observando discretamente pessoas de um mundo tão diferente. No entanto, é importante entender que Nauru é uma sociedade conservadora. O respeito pela cultura e pelos limites é essencial. Relacionamentos não são casuais ou superficiais. São baseados em valores familiares e compromisso de longo prazo. Para qualquer visitante, o verdadeiro desejo de explorar não deve ser impulsionado por estereótipos ou curiosidade superficial, mas por um interesse genuíno nas pessoas, em suas histórias e em seu modo de vida. O que torna este lugar realmente fascinante é o contraste. Por um lado, Nauru enfrenta sérios desafios modernos, incluindo oportunidades econômicas limitadas, uma das maiores taxas de obesidade do mundo. Por outro lado, mantém um profundo senso de identidade, tradição e orgulho cultural que se recusa a desaparecer. Para um viajante, isso cria uma experiência rara e poderosa. Você não está apenas observando um destino, você está entrando em uma comunidade viva, onde cada interação importa. A beleza que você encontra aqui não é algo encenado ou artificial. É real, pura e enraizada na vida cotidiana. No final, a história das mulheres de Nauru não é sobre aparência ou exotismo. É sobre força, resiliência e a dignidade silenciosa de pessoas que continuam a prosperar em um dos lugares mais isolados da Terra. E talvez seja isso que realmente desperta o desejo de explorar. Não apenas a ilha em si, mas as conexões humanas que a tornam inesquecível. Número 1. Nauru não tem capital nem exército. Em um mundo onde cada nação define orgulhosamente sua capital como centro do poder e da governança, a pequena nação insular de Nauru se destaca de uma maneira que parece quase irreal. Não existe uma capital oficial declarada. Nenhum centro político movimentado cheio de grandes edifícios governamentais. Nenhuma rua lotada onde as decisões do país são tomadas. Em vez disso, a governança funciona silenciosamente a partir do distrito de Yari, uma área costeira modesta que serve como centro administrativo de fato do país. Ao viajar por Nauru, essa ausência é algo que você realmente sente.
Não existe uma única cidade principal atraindo as pessoas. A vida está distribuída de forma uniforme ao redor do estreito anel costeiro da ilha, onde as comunidades se misturam perfeitamente. Escritórios governamentais estão espalhados entre casas, pequenas lojas e estradas cercadas por palmeiras, dando a toda a nação uma atmosfera surpreendentemente relaxada, quase como uma vila. Mas o que é ainda mais surpreendente não é apenas a ausência de uma capital, é a ausência de um exército. Diferente da maioria dos países do mundo, Nauru não possui forças armadas permanentes. Nenhuma frota naval patrulhando suas águas, nenhuma força aérea protegendo seus céus. Em uma era em que as tensões globais continuam a crescer e os orçamentos de defesa atingem bilhões, essa pequena nação insular seguiu um caminho completamente diferente, baseado na confiança, na diplomacia e em parcerias externas. Para sua defesa, Nauru depende do apoio da Austrália, uma potência regional muito maior. Esse acordo garante que a ilha permaneça protegida sem a necessidade de forças armadas próprias. Internamente, a aplicação da lei é realizada por uma pequena e bem conectada força policial, onde os agentes frequentemente conhecem pessoalmente as pessoas que servem, uma dinâmica rara no mundo atual. Ao caminhar por Nauru, você não ouvirá o rugido distante de caças ou verá comboios militares nas estradas. Em vez disso, o que você experimenta é algo muito mais silencioso, um senso de isolamento, sim, mas também uma calma única. A simplicidade da ilha reflete uma filosofia diferente de nação, que não depende de demonstrações de poder ou autoridade centralizada. No entanto, esse sistema também traz suas próprias vulnerabilidades. Sendo uma das nações mais isoladas da Terra, localizada no vasto Oceano Pacífico, Nauru depende fortemente de relações internacionais para sua segurança e estabilidade. Sua ausência de forças armadas significa que, em tempos de incerteza global, sua segurança está ligada à confiabilidade de seus aliados. E ainda assim, apesar desses desafios, Nauru continua existindo em seu próprio ritmo único, um país sem capital, sem exército e sem muitas das estruturas que o resto do mundo considera essenciais. De muitas maneiras, parece menos uma nação convencional e mais um mundo tranquilo e isolado flutuando no meio do oceano. E aí está a realidade inacreditável de Nauru, um país sem capital, sem exército e com uma história que foi de riquezas inimagináveis ao isolamento extremo. Mas aqui vai a verdadeira pergunta. Você sobreviveria à vida em um dos lugares mais remotos da Terra, onde até o seu jantar chega voando de milhares de quilômetros de distância? Deixe sua resposta nos comentários agora, sim ou não. E se isso te surpreendeu? Acredite, isso é apenas começo. Curta, inscreva-se e ative as notificações, porque o próximo país que vamos explorar pode ser ainda mais inacreditável.